Olá pessoal, saúde a todos que estão vendo esse canal. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como propósito colaborar com a educação e reforçar o ensino profissional de todos os profissionais ligados à área de geomática que tem a topografia como uma disciplina de seu currículo. Tenho a grata satisfação de dizer que nosso canal agora conta também com assistência de alunos do curso de Geografia que também estão nos prestigiando. Sejam bem-vindos e vamos dar continuidade a esta nossa parte 10, que dando continuidade à dedução da projeção de Gauss usada no sistema UTM. Analisamos essa figura que mostra que quanto mais largo for o fuso adotado, maior será a quantidade de termos da série de Taylor usada por Gauss, na dedução da sua fórmula. Estamos analisando a sua fórmula, que é feita a partir do desenvolvimento em série de Taylor de uma função de variável complexa, e na parte 9, nós já tínhamos determinado esse termo da série, esse m, que seria o valor da função f de v, que seria o comprimento do arco de meridiano, desde o equador até o paralelo do ponto, e determinamos essa primeira derivada que compõe o polinômio de Taylor. Estamos usando a notação de Leibniz, que foi a notação que Gauss usou. A primeira derivada que nós fizemos e estudamos na aula passada, chegamos a essa expressão, né? Derivada de f de v, da função f de v em relação a v, é igual a n cosseno φ. Esse n é o raio de curvatura da seção normal principal ao elipsoide, e φ é a latitude geográfica do paralelo correspondente a essa grande normal n, e é a latitude isométrica f. Então, até agora, o polinômio de Gauss, né, de Taylor, ficou sendo assim. Esse x mais y, que já vimos nas aulas anteriores, é esse m que já conhecemos, é o comprimento do arco de meridiano, como eu já falei a vocês, desde o equador até o paralelo do ponto. A primeira derivada, que é o n cosseno φ, aqui é o incremento delta lambda da variável v isométrica, né? E vamos então, nesta parte 10, tratar de determinar a expressão da segunda derivada, quer dizer, a derivada dessa primeira derivada. Então, essa primeira derivada vai ser derivada novamente e ela é chamada derivada segunda. É o que veremos nesta parte 10. Então, a determinação da segunda derivada, né, é só vendo aqui, mostrando a vocês essa relação entre aqui o plano de Gauss, essa projeção de Gauss, e coloquei aqui aquela superfície isométrica, foi a transformação da superfície do elipsoide numa superfície isométrica, né, que Gauss utilizou como superfície intermediária para chegar à sua projeção conforme. Então, nessa superfície isométrica, nós temos aqui a latitude isométrica, que é contada desde o equador, lá do elipsoide da Terra, que está representado aqui, passando aqui pela norte pelo norte do Brasil, né, praticamente. E então essa variável v, essa latitude isométrica, vai do equador até esse paralelo nessa superfície intermediária que tem latitude φ. E esse paralelo, ele é representado por uma curva aqui nesse plano de Gauss, com a concavidade voltada para os polos. E esse meridiano aqui de latitude lambda, a superfície intermediária, ele é representado por uma curva com a concavidade voltada para o meridiano central. Aqui no plano de Gauss, esse arco de meridiano, que lá na Terra também é representado entre o equador e o paralelo do ponto, ele está aqui representado por esse segmento azul no plano de Gauss, que vai desde o equador até a essa transformada do paralelo
de latitude φ. Então, o m é uma função de f de v, né? O Gauss, como já disse a vocês, ele não quer determinar o valor desta função. Ele seguiu um outro método. Ele vai determinar a correspondência entre esses dois planos, esse plano aqui e este da sua projeção, a partir das derivadas, a partir do desenvolvimento em série, que é um outro conceito de função que eu já expliquei a vocês, que não precisa de saber o valor, a equação algébrica da função. Então ele já sabe que essa função é dada por esse comprimento do arco de meridiano, sabemos calcular o comprimento desse arco de meridiano, então é um valor numérico da função. E agora vamos fazer, né, essas derivadas dessa função. Já fizemos a derivada, a primeira derivada, o f' de v, né? Então agora, para fazer vemos que essa primeira derivada em relação a v da função, ela é uma função, né, é uma função aqui de n e cosseno φ. E o n e cosseno φ, por sua vez, eles têm uma dependência com essa variável v, com a latitude isométrica v, né? Então são interdependentes. Então temos que levar em conta isto na derivação. Então nós temos aqui, aplicando a regra da cadeia, né, para fazer a segunda derivada. Então a derivada segunda da função f de v em relação a v, assim se lê em português, o que está escrito em matemática, vai ser então a derivada de n, dn de φ, a derivada de n em relação a φ, vezes a derivada de φ em relação a v. Essa é a regra da cadeia. E nessa primeira derivação que estamos fazendo, a variação é em n. Então o cosseno de φ permanece constante, não se altera na derivação. Depois vem a segunda parte da regra da cadeia, em que agora o n vai ficar constante, não vai se alterar na derivação. Então vai ser n vezes a derivada desse cosseno de φ em relação a φ vezes o dφ dv. Então reparem que se nós, como se cancelássemos o dφ com esse dφ aqui, o dφ com esse dφ aqui, e ficaríamos então com as derivadas em relação a v. Então vamos ter que determinar esse dφ dv, que já sabemos como é, né? O n é essa função, é o raio de curvatura da primeira, da seção principal, né, normal principal. Ele tem essa expressão em que foi passado para o numerador, essa potência era positiva no numerador e ficou sendo negativa lá no numerador. E a variável de Mercator que Gauss usou, temos usado ela desde o começo dessa explanação a respeito desse estudo de Gauss, da sua projeção. Esse é vamos dizer assim, o núcleo comum da variável da projeção de Mercator e da projeção de Gauss. Então esse dv, que é a variável de Mercator, conhecemos ele, m dφ sobre n cosseno φ. Então nós podemos daqui, dessa relação, tirar o dφ dv. Dividindo ambos os membros por dφ, nós ficamos então com dφ dv. Conhecemos então quem é o dφ dv, que entra nessa regra da cadeia, tanto nessa parcela quanto nessa. Então resta então saber quanto é a derivada do dn dφ e a derivada do cosseno φ em relação a φ. A φ é o que vamos ver em seguida. Então vamos recordar. Uma função desse tipo aqui, uma constante vezes u elevado. Esse u é uma função, ele é uma função de x, por exemplo, de uma outra variável, e elevado a uma potência n. A sua derivada, representei aqui na notação de Newton, que é com essa linha, vai ser a potência vezes aqui a base, c vezes n, e retira-se 1 nessa
potência de U, multiplicado pela derivada da base. Então é Cn vezes U elevado a n menos 1 vezes U'. Esse U' é a derivada da base. Vamos usar esse conceito para achar a derivada dessa função. Então aqui o n faz o papel de y, essa constante c é esse a, e nós temos o u aqui dentro desse parêntese, e o n aqui é esse menos 1/2. Então é só aplicar essa regra da derivação e chegamos lá. Então aplicando nós vamos ter esse menos meio que está fazendo o papel de n multiplicado aqui pela base, o a é constante, não se altera aqui na derivação, vezes a base, e aqui o n, que é menos 1/2, foi retirado 1. 1 é igual a 2/2. Então, menos 1/2, tirando 1, menos 1 é como se fosse menos 2/2, dá menos 3/2. Vezes a derivada desse u. O u está aqui dentro. Esse aqui é constante, já a derivada dele vai ser 0. Então, aqui vai derivar só esse aqui, né? Vai ser... Aqui é fazendo o papel do n aqui, né? Vai ser 2 vezes a base, tá? 2 é 2, o E2 é constante, também não se altera na derivação, é a excentricidade ao quadrado do elipsoide, vezes seno φ. Então, tá aqui. Agora, o seno φ vai ser derivado também, como se fosse o U'. Derivada do seno é o cosseno, né? Então, já está derivado aqui. O 2 é cancelado, porque temos ele aqui e aqui, e ficamos então aqui fazendo um artifício para melhorar as algebrizações futuras. Vai ser esse primeiro artifício aqui. Esse menos 3/2 que está elevando esse parênteses, ele é desdobrado, vai ficar menos meio aqui no numerador, e os 2/2 vão vir para o denominador e virão como positivo. Virá como positivo. Esse 2/2 é igual a 1. Quer dizer, reconstitui-se isso aqui se fizéssemos menos meio, menos, que aí ele iria para o denominador, menos 2/2 ia ficar menos 3/2. Foi um artifíciozinho para melhorar as algebrizações futuras. Então, ficamos assim, né? Esse A que multiplica, esse termo em amarelo aqui, é o N, que nós já conhecemos. Então, botamos o N aqui, e esse fator aqui é 2, fica aqui, seno φ, cosseno φ, e esse parênteses embaixo elevado a 1 continua aqui. Bom, então já determinamos o dN dφ. Vamos adiante. Vamos determinar agora a derivada do cosseno φ em relação a V. Então, aplicamos aqui a regra da cadeia. D cosseno φ em relação a V vai ser a derivada de cosseno φ em relação a φ vezes dφ dV. Essa é a regra da cadeia, aplicada aí, né? Então, como nós já conhecemos que o dφ dV é n cosseno φ sobre o m, né? Então, nós temos aqui a derivada do cosseno em relação a φ, derivada do cosseno é menos seno, está ele aqui. E o dφ dV é esse termo em amarelo que nós já sabemos que ele vale aqui, né? Então já temos essa derivada aqui da segunda parcela. Então, retomando aqui só para arrumar, nós temos aqui que a segunda derivada é o dN dφ dV cosseno φ mais o n derivada de cosseno φ dφ dV. Então, colocando já as expressões que chegamos a elas aqui, já fizemos as derivadas todas que queríamos, pronto, acabou. Temos aqui a segunda derivada e terminou o problema, senhores. Já temos aí a segunda derivada. Poderíamos parar aqui, acabou o problema da segunda derivada, mas ainda está uma expressão assim muito grande, que para fazer a terceira derivada, né, essa aqui é a segunda, teremos que fazer a terceira derivada aqui, então derivando esse carroção já ia complicar um pouco mais a terceira derivação. Então é melhor agora então fazer uma simplificação dessa expressão aqui. Simplificar, porque o problema acabou. Então o problema agora vai ser só de álgebra. Acabou essa questão de derivada, regra de cadeia, acabou. Agora é só álgebra. Então vamos simplificar. Então aqui
repetimos a expressão, a simplificar, e coloquei aqui melhorando aqui, né? Esse cosseno aqui, multiplicando por esse cosseno, esse eu botei em azul, fica cosseno ao quadrado, de modo que ficamos aqui então com n cosseno φ, n seno φ, cosseno φ, né? N é 2, ficamos com ele aqui, né? Esse n sobre m, que está multiplicando aqui o numerador, fica ele aqui. Então está direitinho aqui. E o cosseno aqui foi ao quadrado por causa desse cosseno azul aqui. E nessa segunda parcela, fazemos a mesma coisa. Vamos agrupar aqui, dar um jeitão nela, fica o n vezes n sobre n aqui, depois seno φ, cosseno φ, tá? Vamos só ajeitando para melhorar, para simplificar. Bom, então temos aqui, né? Já arrumei direitinho, repeti, botei de novo e destaquei aqui, botei esse cosseno ao quadrado aqui para perto do n é 2, tá ele aqui, só para destacar esse termo comum aqui nessa equação. O termo comum é essa fração n sobre m, seno φ, cosseno φ, sobre ele aqui, ó, n sobre m, esse daqui direitinho, né? Esse n em vermelho eu botei aqui porque ele vai ser considerado junto. E o que está em vermelho aqui vou dizer assim, o termo comum que vai ser colocado em evidência, né? Esse cosseno φ, está ele aqui, o restante é comum, né? Então, colocando o termo comum em evidência, nós ficamos assim, tá? O n sobre m, seno φ, cosseno φ em evidência, esse cosseno φ é cosseno φ, fica aqui, e aqui foi tudo em evidência, fica menos 1, e aqui o denominador, ele permanece. E essa segunda parcela fica sendo 1, pronto, já está ele aqui simplificado, um pouco mais, né? Vamos então um pouquinho adiante. Então, o que está entre parênteses aqui, reparem que eu fiz o seguinte, eu operei essa subtração aqui, ó, o MMC é 1 menos E2 seno φ, né? Então, multipliquei aqui pelo menos 1 no numerador e ficou o denominador comum aqui, que é 1 menos E2 seno φ. Para ele aqui, todo direitinho, né? Tá? 1... Está aqui menos, e aqui 1 menos, esse foi multiplicado, esse 1 multiplicou o denominador, tá? Tranquilo aí, né? Então vamos mais um pouquinho devagar. Então aqui eliminei esse parêntese. Então esse 1 ficou negativo, esse menos do E2 ficou positivo, tá? Direitinho aqui. Estão acompanhando? Isso é só álgebra, aquela álgebra do primeiro grau, né? Do ensino fundamental. Isso dá lá em polinômios, monômios. Sétima série, né, do ensino fundamental. Então aqui arrumei, né, essa expressão, fiquei então com E cosseno ao quadrado de φ, botei esse E ao quadrado seno φ, botei esse menos 1 para cá, ficou tudo igual. Botei aqui só para destacar em azul aqui, ó, que nós temos aqui um cosseno ao quadrado de φ e um seno ao quadrado de φ. Isso está cheirando àquela fórmula fundamental da trigonometria plana, né? O que vamos fazer aqui, ó, colocando esse E2 em evidência, fica o E2 e esse cosseno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, isso é igual a 1. Então isso já vai ser cancelado e ficou só esse E2 menos 1 com esse daqui. Pronto, já tá diminuindo o tamanho dela, né? Então vemos aqui. Então agora vamos trabalhar nessa razão m sobre n aqui, ó. Podemos ainda melhorar um pouco. Esse n sobre n, vamos trabalhar nele. Esse n é o raio de curvatura da grande normal. É o semi-eixo maior do elipsoide sobre 1 menos E2 seno ao quadrado de φ elevado ao meio. E o m é o raio de curvatura da seção meridiana, que é no numerador a, que multiplica 1 menos E ao quadrado, e o denominador do m é 1 menos E2 seno ao quadrado de φ elevado a 3 meios. Então é uma divisão de frações, está aqui o numerador e o denominador. Como fazemos? Repete-se
numerador e multiplica-se pelo inverso do denominador, multiplicação de frações, ó. Isso é até lá do ensino fundamental, né? Tudo direitinho. Então, já armamos aqui a multiplicação. Então, agora é só cancelar o A. E aqui, ó, esse 3/2 aqui, nós vamos colocar tudo no numerador, né? Vamos subtrair desse 1/2. 3/2, isso aqui vai passar para cima, né? Menos 1/2 é divisão de potências. Isso aqui é divisão de potências. Essa potência elevada a meio no denominador, essa potência aqui entre parênteses elevada a 3/2 no numerador. Então vai se diminuir, repete-se a base e subtrai-se as potências. Então vai ser 3/2 menos 1/2 é 2/2, que é igual a 1. Pronto, já está aí, né? Então, levando a equação aqui do topo do slide, né, colocando o valor dessa razão aqui lá, ficamos então assim, né? N que está aqui, essa razão N sobre M que está aqui, seno φ cosseno φ, tá? Então, vamos trabalhar um pouquinho mais ela. Então, esse E2 menos 1 aqui no numerador, vamos colocar aqui desse jeito, ó, vamos botar menos e entre parênteses vamos botar 1 menos E2. 1 menos E2, tá vendo? Que fica igual, ó. Menos 1, tá ele aqui reproduzido, menos vezes menos dá mais E2. Vamos fazer isso para fazer uma simplificação. Então botamos ele aqui, repetimos a expressão, tá ela toda repetida, com essa transformação aqui, esse parênteses que introduzimos aqui. Com isso, nós vamos poder cancelar esse 1 menos E2 seno φ com 1 menos E2 seno φ aqui, e podemos cancelar também esse 1 menos E2 aqui com 1 menos E2 ali. Tudo direitinho, né? Pronto. Então tá aqui direitinho, tem esse sinal menos aqui, e finalmente chegamos aqui à segunda derivada, né? Porque isso aqui é o N, o restante cancelou tudo, esse menos veio para cá, N seno φ cosseno φ. Então repare que a segunda derivada ficou pequenininha, ficou justinha, de modo que agora para fazer a terceira derivada, que vai ser seria a continuidade, né? Segunda derivada, terceira derivada, vamos fazer umas derivadas sucessivas. É tranquilo, é derivar isso aqui, ó, pequenininho, né? Tranquilo, senhores? Então, lição a tirar nesta aula. Um problema difícil é a reunião de vários problemas fáceis. Repare que é uma porção de quem olhava assim, parecia um bicho de 7 cabeças, mas são probleminhas de potenciação, divisão, ó. Bastaram alguns conhecimentos de potenciação, produto de potências de mesma base. Vimos lá, repete a base, somos expoentes. Divisão de potências de mesma base. Vimos lá, esse A aqui faz o papel daquele 1 menos E2, seno ao quadrado de φ. Repete a base, subtrai os expoentes, M menos N. Levaram uma potência que está no denominador para o numerador, tá? Esse 1 aqui é como se fosse A elevado a 0, que dá 1. Então, é esse caso aqui em que o M é 0. Seria A0 menos N. Pronto, é A menos N. Dá ele aqui direitinho, é tudo simples. Isso é tudo lá do ensino fundamental. Raiz quadrada aqui dessa potência aqui, raiz quadrada vai ser a base elevada a 1/2. Quer dizer, a potência da base vai para o numerador e o índice da raiz vai para o denominador. Isso podia ser feito se fosse 3/2, como foi lá o raio de curvatura da seção meridiana, que era a raiz cúbica, né? Então aqui ficou 3, que seria a potência lá do 1 menos E2, seno φ, aqui 3, e era a raiz quadrada, ficou 3/2. Só isso, senhores, só isso. Aquilo só tinha tamanho, mas era facilzinho. E a questão de soma e subtração de frações, olha aqui. Essa fração A sobre x mais B elevado ao quadrado menos 1 sobre x2, uma soma e subtração, né? Então achamos o MMC aqui, é o produto dessas duas
dois denominadores, está ele aqui, o MMC comum na nova fração. Então, dividindo-se o MMC por esse denominador da primeira fração, vai dar o x2. Multiplicado lá pelo numerador, vai dar ax2. E dividindo-se o MMC por x2, vai dar esse outro fator aqui, x mais b ao quadrado multiplicado pelo numerador, que é 1x menos 1 ao quadrado. Pronto, está ele aqui, foi o que fizemos. Foi o que fizemos. E a divisão de frações que fizemos. Essa fração a sobre x mais 3 elevado ao quadrado, divididos por essa b sobre c2 menos x2, é o quê? Repete-se a primeira fração, repetiu a primeira fração. O sinal de dividir é trocado pelo de vezes, aqui não precisa botar, não tendo nada é multiplicar, inverte-se a fração aqui que vai ser, que está aqui mostrando para ser dividida. Então isso vai para o numerador, invertida. Então agora a multiplicação de frações. Multiplica-se o numerador por numerador, denominador por denominador. Só isso, só isso. E que vimos mais? Regra de derivação. Y a u elevado a n. U tem derivada, por exemplo, como se fosse função de x, função de outra derivada. Então, a derivada y' vai ser, o a não se altera na derivação, ele permanece, então fica a n, tira-se uma unidade na potência, n menos 1, vezes o linha. Aplicamos isso daí direitinho. E a regra da cadeia. O y é função de u e esse u é uma função de x. Então, derivada do y em relação a x vai ser a derivada dessa função em relação a u, e o u é função de x, du dx, está vendo? Como se o du caísse com du e ficaria então o dy dx. Só isso, senhores. Só isso, tranquilo, sem mistério. Só fazer uma recordação lá do primário, do ginásio, tudo direitinho, não tem noção. Então, na parte 11, a parte que vem aí, nós vamos continuar a dedução da equação conforme de Gauss. E agora terminamos a nossa aula, espero que tenham gostado, deem um like e obrigado por assistir esse vídeo, inscreva-se, compartilhe, e faça sugestões de vídeos que eu estou aqui nesse trabalho voluntário para ajudar todos vocês. Senhores, foi um prazer dar essa aula, espero que todos estejam bem e até a vista, pessoal!